Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, também pela NET Claro TV, pelos canais 190 e 690. Você acompanha pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro. Daqui a pouco a nossa equipe vai colocar o programa no Facebook também. Você vai poder acompanhar aqui a nossa programação. Estamos na NEL TV, no Paraguai e no Brasil. E você acompanha a partir deste momento em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul, ou Agricultura BR pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de bezerro. Bom, tenho falado de boi todo dia na abertura do programa e eu falo agora um pouco de bezerro, porque de acordo com o CPEA, em relação à sua divulgação na semana, a parcial de outubro traz um valor médio de R$ 2.300 pela unidade do bezerro, no valor base do estado de Mato Grosso do Sul. E é isso que nós vamos mostrar agora para você que acompanha o Agricultura BR. Veja comigo como é que vem os números. Nós temos aqui o valor médio R$ 2.300 por unidade, nesta parcial que nós trazemos agora, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicado, CPEA, Exalc, USP. Um outro dado importante é que esse valor está 26% superior. Mas quando você vê 26%, que já seria bem acelerado, não é frente a outubro do ano passado. 26% de alta frente a janeiro deste mesmo ano. Então, os valores para a unidade de bezerro sobem 26%. Traz aqui para a tela, porque aqui, apesar de já ter falado os dois dados, traz outros fatores que são bastante interessantes. Trata-se da alta mais intensa para o período desde 2014, quando uma forte seca prejudicou a produção pecuária nacional e resultou na valorização de 23,4%. Portanto, já é a maior valorização em um único ano para a cabeça ou a unidade que nós temos aqui do bezerro no Mato Grosso do Sul. É a referência nacional e você acompanha tudo aqui no Agricultura BR. Ainda hoje falo a respeito do boi gordo. Agora falo a respeito de boi. Falo de soja, falo de milho, porque esses três produtos têm valores disparados no Brasil. Aliás, eles estão disparados no mundo todo. Essa questão é muito interessante. E são três produtos que estão extremamente escassos. Não tem soja disponível no país, há pouco milho e há pouco gado pronto para o abate. Aí eu quis saber do professor Marcos Fava Neves se essa situação, principalmente da farelo de soja, do milho e também os outros produtos que podem fazer substituição, como que eles podem impactar nos custos de produção da pecuária em relação principalmente ao próximo ano, já que as perspectivas não mudam muito em relação a soja e milho, e o Marcos Fava Neves respondeu. Nesse momento que os preços dos grãos estão na casa do chapéu, tanto da soja quanto do milho, a nossa preocupação maior é com o setor de carnes, que precisa das rações e tiveram um impacto muito grande de custo de ração e praticamente sem conseguir, até o momento, empurrar o mesmo impacto para os preços, né? Apesar de que a gente está com um risco aí de inflação de alimentos que não seria bom para o agro, né? Nesse momento eu acho que tem muito pouca coisa para ser feita, pessoal, por conta da nossa taxa de câmbio e dos preços em dólar, tanto da soja quanto do milho. Eu acho difícil a matemática para deixar esse produto entrar no Brasil e chegar ainda competitivo lá no interior, aonde ele está sendo demandado. Então, realmente um período de sofrimento. E que pena, né? Nós não vislumbramos esse cenário. O ideal era ter estocado o produto que ia ser usado para ração antes dele ter sido exportado, comprar a preços que a gente viu serem praticados esse ano. Nós vimos o milho a 35, né, 30, nós vimos a soja a 90, 95, pena que não compramos. Agora tem pouca coisa para ser feita, a não ser esperar essa safra vir com uma produção boa.
Falar agora a respeito de soja nos Estados Unidos. Hoje é quinta-feira e, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações. O relatório de vendas e exportações apresentado hoje trouxe uma redução de cerca de 685 mil toneladas na semana encerrada em 22 de outubro, quando comparada à semana encerrada em 15 de outubro. É o que nós vamos conferir agora. China foi o maior comprador, então nessa semana foram 1.620.694 toneladas que foram vendidas pelos norte-americanos, já descontando cerca de 384 mil toneladas que foram canceladas por compradores. A China teve a participação de 1.070.000 toneladas nas compras. Com isso, a safra norte-americana, que vem bem acelerada em relação às vendas, quando pensamos nas safras passadas, evidentemente, vem com 46.970.000 toneladas, começa a se aproximar de uma maneira um pouco mais rápida da sua meta de exportação, que é mais ambiciosa nessa campanha 2020-2021, até porque tem falta de soja no mundo. Meta norte-americana de 59.870.000 toneladas é o que o Agricultura BR destaca para você agora. E já que falamos de soja e as vendas norte-americanas, vamos ver agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Chicago vinha com realização, falava isso ontem, muita gente preocupada. Conversamos com o Steve Ketcher, ele que é analista da série Alpar, e ele falava a respeito disso. Soja teve uma alta por bushel de $1,50 nos Estados Unidos no mês de outubro. E é claro, vai chegando no final do mês, o pessoal realizou mesmo. Realização de lucros, mera realização que nós tivemos nesta última quarta-feira. Hoje vinha também com uma certa realização, mas os negócios já se aproximam da estabilidade em Chicago. Posição de janeiro, $10,52 mais 6 o bushel. Março, estável, $10,41 mais 4 é o que eu vou destacando para você aqui no programa. Posição de maio, $10,37 mais 6. Maio já vem com um campo positivo, ainda que estável. Trazemos também a posição de julho a $10,37 mais 2 o bushel. São os negócios que trazemos com soja na Bolsa de Chicago nesta tarde de quinta-feira. Sigo falando a respeito agora de mercado, falando do dólar. Dólar vinha disparando por conta das questões norte-americanas em relação às eleições dos Estados Unidos, a segunda onda de Covid lá na Europa. A Europa está entrando em inverno, é natural que se tenha uma propagação maior de qualquer tipo de vírus, essa é uma realidade, mas teve dados importantes apresentados nos Estados Unidos em relação ao terceiro trimestre, é isso mesmo. Teve uma rentabilização melhor nos Estados Unidos, mesmo assim, dólar comercial sobe, R$ 5,77 mais 6, uma alta de 0,23% para a moeda norte-americana no Brasil. E é sobre este assunto que eu converso agora com Walter Pulga Jr. Pulga, essa questão hoje, nós tivemos números apresentados pela economia dos Estados Unidos positivos e muito positivos para o Donald Trump também, que está em disputa eleitoral aí, já começaram as eleições mesmo nos Estados Unidos, a votação lá acontece de uma maneira diferente, mas isso não chegou a surtir um efeito para a moeda norte-americana, que vem com o mercado nervoso em todo o mundo. Hoje tivemos atuação do Banco Central de novo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a situação é bem complicada mesmo no mercado financeiro, porque o Conselho de Política Monetária do Banco Central ontem decidiu, pela segunda reunião consecutiva, manter a taxa básica de juros em 2%. E mais, renovou aí, reafirmou sua indicação de que não pretende subir a taxa básica de juros tão cedo. Ou seja, esse colegiado do Banco Central também manteve a sua avaliação de que podem ocorrer novos cortes na taxa básica de juros. Ou seja, poderemos ter cortes aí na próxima reunião, que ocorre agora no início de dezembro, de mais um pouquinho. Não tão acentuado, mas deve ser um corte pequeno, mas pode ocorrer. Deixou isso em aberto e, lógico, causou aí uma movimentação no mercado. Porque nós já tivemos, nos últimos dados mostram, pelo menos 66 bilhões de reais foram retirados do mercado de bolsa pelos investidores em função de taxa de juros mais baixa. Ou seja, há uma retirada de capital externo do país, né, que alguns
ressalto, é um capital especulativo, em função de taxa de juros mais baixas. Agora, o que vai ocorrer com as contas do governo ainda é uma preocupação. Foi isso que causou hoje uma disparada no dólar logo pela manhã, porque ontem o dólar já subia mais de 1,40%, terminava a 5,76, um pouco acima de 5,76. Hoje chegou a tocar aí de novo 5,79, ou seja, ronda a faixa de R$ 5,80. Neste momento até que sobe pouco, né? A 5,77 mais 80 sobe 0,28%. Mas há uma preocupação e é importante ressaltar. Por volta de 9h30, 10 horas da manhã, nós tínhamos aí uma baixa na taxa de juros, ou seja, o mercado financeiro negociava taxas de juros no curto prazo em baixa. Essa é uma boa notícia? A princípio é. Juro para janeiro no mercado futuro de 2022 recuava de 3,51% para 3,47%. A taxa de juros para janeiro de 2023 também caía, de 5,03 para 5,01. Mas veja, a taxa de juros no longo prazo para 2025 já subia de 6,70 para 6,74. Juro para janeiro de 2027 avançava de 7,47 para mais de 7,5%. Ou seja, no longo prazo, o que o mercado sinaliza, os operadores de mercado sinalizam, é que juro estará mais alto lá na frente. Portanto, dinheiro mais caro mais adiante. De qualquer maneira, o Conselho de Política Monetária do Banco Central considera que a inflação que nós estamos tendo agora é uma inflação pontual, isso vai passar, é um momento de turbulência, mas de olho na informação, porque o custo do dinheiro deve subir. E o que ocorre com a nossa Bolsa? Bom, a nossa Bolsa acompanha, de certo modo, o que ocorre lá fora. Neste momento tem uma leve alta de 0,02%, tendo como referência sempre o índice Bovespa. Nós estamos na faixa de 95.389 pontos agora, eu acompanho aqui pelos nossos computadores. Mas o que acontece é que hoje nós já tivemos uma baixa para 93.386 pontos. Isso foi logo no começo do dia. Ou seja, o mercado sofreu um baque, né? E agora recupera um pouco, volta aí aos patamares próximos do fechamento de ontem. O índice Bovespa fechou ontem com uma queda acentuada, de 4,22%, voltou aí perto de 95.400 pontos. É esperar que haja agora uma acomodação e uma recuperação mais, vamos dizer, substancial, consistente, porque a recuperação que nós vimos recentemente foi fruto aí de oscilações no mercado nesse período pós-pandemia. De olho nas eleições do dia 3 de novembro nos Estados Unidos e, mais do que isso, no avanço da Covid em algumas regiões do país, no Brasil, nos Estados Unidos e também em países da Europa. Isso tudo causa muito tumulto para o mercado. O dólar vem em baixa hoje, ou melhor, o petróleo vem em baixa hoje, o dólar se mantém aí avançando frente ao real, isso é preocupante. É esperar que haja uma acomodação mais adiante, o que parece muito difícil nesse período aí em que nós temos o avanço da pandemia em alguns países e a perspectiva de retardamento da recuperação econômica em todo o mundo. De olho na informação, situação bem delicada no mercado financeiro neste período. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Importante lembrar, a Covid avança na Europa, avança um pouco também em Canadá, Estados Unidos. Aqui no Brasil não, até os números vão apresentando situações de boa melhoria, com exceção de alguns estados no Nordeste e no Norte do país. Vou aproveitar aqui, o Fernando Cândido mandou aqui uma pergunta a respeito de taxa de juros. Se o Pulga estiver ouvindo ainda, daqui a pouco a gente responde, mas ele perguntou o seguinte: se essa alta dos juros lá em 2022, 2023, como o mercado está precificando, se isso é para compensar juros mais baixos agora, 2%, como foi mantido pelo Comitê de Política Monetária Nacional nesta última noite de quarta-feira. Volto a falar de soja, você acompanha comigo como é que vem a referência de soja no porto. Nós temos aqui nos portos de Santos e Paranaguá valores disparados, R$ 170 a saca de 60 quilos, acompanhando a alta do dólar, o prêmio se mantém alto, a entrega é no mês de novembro, evidentemente, pouca soja disponível, portanto é para fechar carga mesmo, não tem soja disponível no Brasil, mas saca de soja R$ 170 na referência da Grãos Corretora.
A seguir no Agricultura BR, nós vamos falar sobre o mercado de milho e vamos falar sobre um assunto extremamente sério que você acompanhou nas últimas semanas aqui no Agricultura BR. A questão agrária, desrespeito à propriedade, as invasões de terras de produtores rurais por indígenas no Mato Grosso do Sul. Quem vai falar conosco ao vivo aqui nos nossos estúdios é a advogada Luana Ruiz, já está conosco e você pode mandar suas perguntas aqui para o canal do Boi e para o Agricultura BR. Eu vou para o intervalo e volto já. Atenção Brasil, especial Mato Grosso do Sul, que nos acompanha pelo canal do Boi, também a TV Imaculada Conceição. Nós vamos falar agora de um assunto extremamente sério agora e que impacta pelo menos 150 produtores, eu diria 150 famílias no Mato Grosso do Sul e também tantas outras, aí entra na casa de milhares em todo o Brasil. A invasão de terras, o não direito à propriedade, o desrespeito ao direito à propriedade, situações que revoltam as populações, deixam com medo quem está no campo, que está sempre descoberto, não tem guarda, porque o policiamento é muito mais complicado. Vamos falar agora da invasão de terras por indígenas no Mato Grosso do Sul, que vem acontecendo. Você já acompanhou nas últimas semanas aqui uma série de reportagens feitas por Vinícius Souza e Gadiel Chaparro, e agora nós vamos entrar nesse assunto de uma maneira um pouco mais aguda, um pouco mais profunda. Eu recebo aqui a advogada Luana Ruiz, ela que vai falar sobre esse tema, responder perguntas também que estão chegando aqui para o canal do Boi e é a nossa convidada de hoje. Luana, é sempre um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, infelizmente para falar de algo que é muito desagradável, né, que é essa questão da invasão de terras. E eu te perguntar, vou fazer essa pergunta agora aberta, né, para todo mundo ouvir, mas essa questão, muita gente com terra invadida, com direito à reposição, né, com direito a voltar a ocupar suas terras, mas isso não acontece, vai sendo protelado. Tá? Quais são as expectativas atuais para esses produtores? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu também quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, levando informações para os produtores rurais e realmente é um assunto desagradável, mas é algo que tem que ser enfrentado. É importante nós entendermos a reintegração de posse enquanto decisão judicial não cumprida e a reintegração de posse enquanto decisão judicial suspensa. Porque o que nós temos hoje é, as reintegrações de posse são julgadas procedentes, o Poder Judiciário na primeira instância e no TRF3, no Tribunal Regional, em regra, deferem a reintegração de posse e chega no STF e o Supremo, em uma suspensão de liminar, suspende aquela reintegração de posse. Então, não se tratam de decisões não cumpridas, se tratam de decisões suspensas pelo próprio Poder Judiciário que havia dado a primeira decisão determinando a reintegração de posse. Isso tem que ficar muito claro porque passa uma impressão de que o governo federal não está agindo porque é governo federal, porque demanda toda uma estrutura do governo federal na questão de policiamento para o cumprimento das reintegrações de posse. E é muito importante nós separarmos o que é decisão judicial não cumprida e decisão judicial suspensa. O Mato Grosso do Sul hoje enfrenta liminares ou mérito que determinam a reintegração de posse, mas que foram suspensas pelas Cortes Superiores, no caso pelo Supremo. A culpa está na mão da Suprema Corte. Eu vou fazer essa pergunta agora sobre a Suprema Corte, sobre o STF. Antes eu vou pedir para a minha equipe de produção, pode colocar as imagens aí do que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul. Nós temos áreas invadidas, áreas de produção de milho queimadas, nós temos máquinas agrícolas apedrejadas, gente passando todo tipo de aperto no campo. Mas aí eu completo essa pergunta, o que acontece no STF, na Suprema Corte Brasileira, para que chegue lá e se suspenda, chegue lá e não dê andamento àquilo que é direito desse cidadão? Eu entendo que um equívoco ou uma anomalia jurídica. Eu não tenho como responder o que acontece na cabeça daqueles ministros para analisarem uma situação como essas que vocês veem aí, de um absurdo, de um abuso, de um desrespeito, de agressões que os indígenas cometem. E pelo simples fato de serem indígenas, a Suprema Corte entende que eles teriam legitimidade, que seria uma luta legítima por direitos. E as decisões de suspensão de reintegração de posse, em regra, são pautadas na arguição de risco à ordem pública, ou seja,
Os índios prometem resistir ao cumprimento das decisões, prometem suicídio coletivo, prometem derramamento de sangue, e o Poder Judiciário, para evitar um problema maior, que é a ameaça dos próprios indígenas de derramamento de sangue, sob o argumento de protegerem a ordem pública, suspendem as reintegrações de posse. É um entendimento que eu vejo como um entendimento fora do nosso ordenamento jurídico. A desordem pública já não ocorreu? É uma inversão. A desordem pública é a invasão, a desordem pública é a manutenção da invasão. Mas o Supremo tem uma leitura diferenciada que ele diz que não, que o cumprimento da reintegração de posse é que vai ferir a ordem pública porque os índios prometem resistência. Não consigo explicar o que acontece na cabeça, o que acontece nessa forma de entendimento de juízes, desembargadores e, em especial, dos ministros do Supremo, que vem suspendendo as reintegrações de posse sob esse argumento. E é importante nós separarmos de forma muito radical direito territorial indígena. Existe sim um direito territorial indígena previsto na Constituição, naquelas áreas em que há posse tradicional indígena. Isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é a ação humano-militar, a tomada da posse na força, ao arrepio do devido processo legal, que é a invasão de propriedade privada. Então, direito territorial indígena, do artigo 231 da Constituição Federal, e invasão de propriedade privada não guardam qualquer relação. Um suposto direito territorial indígena não tem condão, não tem força de legitimar um ato violento e ilegal de invasão. Luana, vou dar sequência, vou trazer aqui inclusive a pergunta de uma telespectadora e que acompanha sempre nós por aqui, a Vanilda, você conhece ela deu bom dia, hoje ela conversou comigo cedo, pediu para perguntar a você, Luana, se você sabe ou tem conhecimento do presidente Jair Bolsonaro, já que a sua família esteve reunida recentemente com ele, estiveram na semana passada também com o general Heleno, sobre a gravidade dessas incessantes invasões que ocorrem, caso elas não cessem. E ela traz aqui um dado que é importante, né? Os produtores rurais e muita gente que está no campo tem ali a sua guarda, porque não tem policiamento, então tem a sua guarda da sua propriedade, da sua casa, da sua família, através, muitas vezes, né, a maior parte das vezes, por armamento legalizado, que é o que a lei permite. Os indígenas não, e eles já estão armados há muito tempo, é por isso que eles também fizeram essas invasões de terra. O que você traz desse ponto aqui, Luana, por favor? Bom, a ida a Brasília e a possibilidade de diálogo com o presidente da República, que aconteceu efetivamente na semana passada, a pauta foi um pleito, não só do estado do Mato Grosso do Sul, mas um pleito do Brasil, levando ao presidente da República algumas problemáticas que estariam na mão do Poder Executivo. Não podemos confundir as coisas e levar ao presidente da República um pleito para dizer: presidente, você precisa organizar a casa e cumprir as reintegrações de posse. Como pode o presidente da República ou a Polícia Federal, dentro da estrutura do Executivo, ou o presidente da autarquia, no caso a FUNAI, promover uma reintegração de posse que tem um óbice, e esse óbice é judicial. A caneta da decisão, a caneta da solução das invasões está na mão do Supremo, que suspendeu as reintegrações de posse. Pedir ao presidente da República que promova a reintegração de posse de algo que o Supremo já disse que não vai acontecer, é pedir ao presidente da República que descumpra a decisão judicial. Então, a primeira pauta que eu sempre destaco a importância de todos aqueles que vão levar um pleito aos agentes públicos é: leve ao agente público o pleito daquilo que está na mão daquele agente. E em relação à presidência da República e a todas as propostas do presidente da República, e é muito importante, por isso que eu diferenciei direito territorial indígena e invasão de propriedade privada. Não existe por parte do governo federal uma negação de direitos indígenas. Muito pelo contrário, nós estamos assistindo propostas do governo e ações do governo respaldando os direitos indígenas. O que o governo não admite, e com razão, é o caos e a invasão. E o pleito levado ao presidente da República em relação à questão específica das invasões, nós já tivemos por parte do presidente da FUNAI uma orientação de que invasões de propriedades por indígenas integrados, ou seja, cidadãos brasileiros, indígenas que sabem bem o que estão fazendo,
que isso não será trabalhado pela Procuradoria Federal Especializada da FUNAI em ações possessórias. Ou seja, a FUNAI, que é o governo, certo? É uma autarquia do governo federal, a FUNAI não vai, a Procuradoria Federal da FUNAI, que é o seu corpo jurídico, não vai defender nos processos as invasões de propriedades privadas. Isso é caso de polícia. Não existe no ordenamento jurídico nenhuma previsão que coloque a invasão de propriedade ou a entrada nas áreas sob força ou uso de violência. Não existe nenhuma previsão legal que coloque isso como um direito. Não sendo um direito, não cabe à Procuradoria Federal da FUNAI ir nos processos contra os produtores, buscando legitimar essas invasões. Isso já é algo da Presidência da República, do governo federal e representado, porque existe a desconcentração e descentralização do poder. Então, quando uma autarquia toma uma atitude, é uma ação do governo federal, então nós já temos esta orientação do presidente da FUNAI. E, por incrível que pareça, esta orientação do presidente da FUNAI, que diz simplesmente que a FUNAI não vai mais defender ato criminoso de invasão, essa orientação foi questionada pelo Ministério Público. O Ministério Público fez uma recomendação para a FUNAI, para que a FUNAI revogasse essa orientação. Quais são os parâmetros para fazer uma solicitação como essa, de revogar uma decisão? Por parte do Ministério Público, Isso. Legitima a tomada da posse na força, chama de, entre grandes aspas, retomada, e como se fosse uma luta legítima por direitos. Essa é a linha da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, que trouxe essa recomendação para a FUNAI revogar esse ato. Luana, você colocou um termo aí que é muito interessante, foi colocado nessa comunicação da FUNAI, de que ela não vai representar os índios que já são integrados à sociedade. E aí eu sei que tem muita gente no Mato Grosso, estava olhando o telefone agora, o WhatsApp, o Instagram, e está bombando, o pessoal está assistindo mesmo. Não existe no Mato Grosso do Sul índio que não seja integrado. Nós devemos ter ali no norte do país, na região amazônica, evidentemente que há, parte do norte do Mato Grosso talvez, mas no Mato Grosso do Sul não tem. Esses, principalmente, que estão em áreas que são invadidas, que invadiram as fazendas, eles não têm essa condição. Então, todos eles se enquadrariam, no caso do Mato Grosso do Sul, dentro dessa questão de ilegalidade e sem defesa da FUNAI. Certamente. Só não se enquadram nessa questão os índios isolados, que são os índios que não tiveram contato e que os poderiam... índios de verdade. Porque a questão indígena, isso é muito importante nós esclarecermos também, a questão cultural, ela pode ser preservada, ela pode ser garantida, o índio vai ser sempre o indígena, independentemente da transformação da cultura, porque a cultura é algo dinâmico, a cultura não é estática. É orgânico. É orgânica, ela se transforma, ela se adequa. Então, o fato dessas adequações culturais não fazem do índio menos índio. E é isso que nós precisamos entender, e o Ministério Público e alguns entendimentos judiciais também, entender que o fato de serem indígenas não lhes dá direito absoluto, porque nós temos uma transformação da cultura e não podemos querer resgatar um índio que não existe mais. Uma cultura de 1500, continua sendo uma cultura indígena, com novos recortes, novos contornos e adequados ao momento atual. Luana, o Paulo de Sidrolândia, ele fez um questionamento que é muito interessante em relação ao que tem acontecido. Nós exibimos algumas reportagens, você participou das reportagens também, no qual estava dizendo que o STF teria que se posicionar no dia 28 de novembro, adiou essa decisão e não tem data nova. Né? O que ele pergunta aqui? Ele questiona se durante esse período, né, que nós temos agora até chegar lá, qual que é a responsabilidade do Supremo em relação às pessoas que foram invadidas, em relação a lucro cessante, ao custo de oportunidade e outros temas, porque as famílias dessas propriedades, a maior parte delas, vão perdendo aí a sua qualidade de vida, perdem a sua condição de trabalho. A responsabilidade efetiva jurídica do Poder Judiciário, do Supremo, no caso, é nenhuma, né? Porque o julgador, ele julga e impõe deveres e obrigações para as partes, para ele mesmo, nenhuma. Então, no momento, nós temos um Supremo que tirou de pauta, foi retirado de pauta a questão da repercussão geral, que vai rediscutir marco temporal, e as decisões judiciais, com exceção desse caso que tem repercussão geral,
as decisões judiciais elas são voltadas para os casos concretos. Então, uma decisão judicial que suspende a reintegração de posse tem efeitos apenas para aquele caso específico e responsabilidade, pelo menos jurídica, para o órgão julgador, responsabilidade nenhuma. É o órgão julgador, no seu autoconvencimento, proferindo uma decisão. Existe, claro, um compromisso, uma responsabilidade ética, moral, existem reflexos sociais daquela decisão, mas nós não tem como identificar uma responsabilidade de o Supremo arcar com alguma indenização, alguma coisa nesse sentido. Daí porque, inclusive, o fundamento desta orientação do presidente da FUNAI, de que a FUNAI não vai defender judicialmente os atos de invasão. Porque o que vem acontecendo? Decisões judiciais condenando a FUNAI a indenizar os proprietários. Então, as invasões defendidas pela FUNAI, defendidas pelo poder público, estão acarretando ônus ao erário. E é com essa questão de razoabilidade que a FUNAI, então, disse, olha, a partir de agora, nós temos a invasão de propriedade privada como ato ilícito e não será defendido pela FUNAI, mesmo porque não pode um gestor público colocar em risco o erário, que é o que vem acontecendo na questão das invasões. Em relação a essa retirada de pauta, essa questão não vai tratar de invasão. E eu vou repetir, a terceira vez vou repetir que é muito importante nós termos isso em mente. Direito territorial indígena, marco temporal, proibição de ampliação, indigenato, esbulho renitente, Raposa Serra do Sol, condicionantes do Supremo, isso é uma coisa. Invasão de propriedade privada, retomada, luta legítima por direitos, isso é outra coisa. Nós não podemos permitir, como vem fazendo o Ministério Público Federal, a Sexta Câmara do Ministério... Este ano de 2020, Luana, eu sou leigo, evidentemente, na questão do direito, mas eu nunca tinha visto, presenciado tantos processos chegando, ou tantas solicitações, tantos posicionamentos chegando no Supremo, contrário ao direito de quem tem terra. Nunca aconteceu isso, pelo menos a visão jornalística nunca tinha acontecido. E chega aí no que eu quis, onde eu estava trazendo, essa diferenciação ela é muito importante, porque quando eu pego a invasão de propriedade e contamino ela com direito indígena, qualquer palavra contra é uma palavra contra os indígenas. E não é isso que se pretende. Ninguém quer uma decisão contra os direitos dos indígenas. Ninguém nega os direitos dos indígenas. O que nós não podemos admitir é que, pelo simples fato de serem indígenas, passem a ter direitos que são verdadeiras anomalias porque não estão no ordenamento jurídico. Para o produtor rural que está nos assistindo, Luana, e até encerrando aqui a última pergunta que eu vou fazer a você, para o produtor rural que está nos assistindo, para quem está nessa condição, infelizmente, é algo que sensibiliza a todos, mas para quem está nessa condição, para quem está nos acompanhando, qual que deve ser o comportamento do produtor rural ou de quem está com terra invadida? Como que nós devemos nos portar num momento como esse? Paciência, expectativa boa e esperança. Por quê? Porque foram mais de 30 anos de construção de políticas esquerdas, de políticas socialistas, de políticas de direitos de minorias, de toda essa onda. Para você ter uma ideia, o Estatuto do Índio é de 1973, a tese do indigenato é de 1912, de João Mendes Júnior. Então, nós começamos a ter no Mato Grosso do Sul o pool de invasões a partir da década de 90. Quantas décadas trabalharam nos bastidores para conseguirem colher hoje, em favor do caos e da desordem, essa realidade de proteção das invasões. Então, agora nós estamos virando essa página, partindo para um novo contexto, e esse novo contexto precisa de tempo para ser construído. Em 2 anos e pouco mais, menos de 2 anos do novo governo, para desfazer, para se livrar de uma herança maldita de governos anteriores, o tempo é muito curto. Existe uma necessidade de reconstrução. E isso está acontecendo, é nítido. Acabei de lhes trazer aqui um ponto específico, nós podemos elencar centenas de outros, mas um ponto específico de conduta deste governo, e repito, não negando direitos indígenas, mas negando invasão como sendo algo legítimo, como é essa orientação da FUNAI. Só que os atos administrativos, para eles surtirem efeito e chegarem até nós, que estamos aqui na base,
demandam tempo, demandam uma tramitação, demandam trâmite de processos judiciais, por exemplo, para que esses atos reflitam naqueles nossos processos. Então, o que eu tenho a dizer para todos os que estão invadindo, isso eu estou dizendo hoje, e se nós pegarmos nos históricos, nos meus históricos aqui, dialogando aqui no canal do Boi, em diversas outras oportunidades, eu sempre falo, desistir não é uma opção. No governo do PT, no governo Lula, no governo Dilma, eu dizia, desistir não é uma opção. E não é mesmo, e agora com ainda mais ênfase, desistir não é e nunca será uma opção para o produtor rural que tem título, que rega a sua terra com seu suor, com seu trabalho, nós vamos virar essa página. Luana, obrigado pela participação, obrigado por estar conosco aqui no canal do Boi. Muito obrigada, eu agradeço. E você pode rever essa entrevista logo após encerrar aqui o Agricultura BR no YouTube aqui da emissora. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. Os últimos 4 meses foram de uma seca intensa, incêndios na região do Pantanal. Mas chove, e chove bastante, e a região vai se recuperando. É o que nós vamos ver na reportagem de Kaile Rodrigues. Quem vê este vídeo de um pasto verde após a chegada da chuva não imagina que a mesma área foi queimada, fruto dos incêndios que atingiram várias regiões do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Foram dias de muito trabalho para bombeiros, brigadistas e produtores rurais, que eram surpreendidos pelo fogo, que começava brotando do solo e logo se espalhava por toda a pastagem. Olha o fogo. Fogo de... No vídeo vocês não vão perceber, mas é de 10 metros de altura a variedade dele. Vamos passar perto dele aqui, do lado dele praticamente. Na fazenda foram 20 dias de destruição. O consolo chegou com a chuva, que veio em boa hora, fazendo regenerar a maior planície alagada do planeta. Logo após as chuvas, nós vamos ter a germinação das sementes, do banco de sementes do solo e também a rebrota, de algumas forrageiras, tanto pós-incêndio como também essa seca extrema que assola o Pantanal. E nós temos que ter muito cuidado agora nesse período para que as pastagens, principalmente essas forrageiras de qualidade, se estabeleçam. O importante é tirar o gado pelo menos 30, 40 dias, para que haja o estabelecimento da área. Com a rebrota, a forragem consome energia que vem das raízes das plantas. Com o gado em cima, é impossível a regeneração, como explica a pesquisadora da Embrapa Pantanal. Eles vão deixar de consumir as que estão maduras para consumir essas de melhor qualidade que estão em rebrota. Essa resposta vai depender muito, no caso, por exemplo, pós-incêndio, vai depender muito da severidade do incêndio que aconteceu em cada local. Vai depender agora da quantidade de chuva, porque muitas espécies no Pantanal, principalmente das áreas úmidas, elas são espécies C3 e elas precisam de um certo nível de umidade. Então nós vamos estar agora acompanhando essa resposta em alguns locais para ver como que se comporta, toda essa recuperação do Pantanal em relação às pastagens. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Eu quero agradecer a participação de todo mundo hoje aqui no Agricultura BR, que participaram pelas mídias sociais. Daqui a pouco eu vou respondendo cada um dos participantes. Obrigado mesmo. Vocês podem rever a entrevista da Luana Ruiz acessando sba1.com daqui a pouco e também o canal do Boi no YouTube. A todos eu desejo um grande abraço. Nos vemos logo mais às 16 horas na terceira edição do Agricultura BR. Um grande abraço e até lá!